Quem quer viver um avivamento na sua vida? Aleluia! Agora, será que nós sabemos o que é avivamento? A nossa CRV, ela terá por tema Aviva. E quero hoje trazer essa mensagem para começar a nos instigar, para começar a nos estimular numa caminhada na direção de um avivamento. Mas para que nós possamos buscar alguma coisa, nós precisamos primeiro saber o que é essa coisa, o que é que nós estamos querendo, o que é que nós estamos buscando. E a primeira coisa que quero lhe falar a respeito de avivamento, é que o avivamento, ele é precedido por um alinhamento. Avivamento, queridos, é quando aquela vontade perfeita que existe no céu, ela se manifesta na terra. Quando o propósito do céu invade a terra. Quando aquilo que vivemos na terra entra em alinhamento com aquilo que existe no céu. Amém, queridos? Glória a Deus. Avivamento é um alinhamento entre o céu e a terra. É quando nós nos encontramos com o plano perfeito de Deus. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é todo poderoso. Nosso Deus conhece todas as coisas. E o que nos resta, senão alinharmos o nosso coração, alinharmos a nossa vontade com a vontade perfeita dele. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. E diz assim a palavra: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Uau! O mistério da vontade de Deus foi revelado a nós. E o que é fazer convergir? Ou seja, fazer com que tudo que existe sejam setas que apontam na mesma direção. Fazer com que todas as coisas sejam setas que apontam na mesma direção. Essa é a vontade de Deus. E qual direção que essas setas apontam? Cristo. Cristo. Esse é a misteriosa vontade de Deus, essa é a misteriosa vontade de Deus. Fazer todas as coisas convergir na pessoa de Cristo. Celestiais ou terrenas, e diz aqui, na dispensação da plenitude dos tempos. Pleroma kairos. Sabe, aparecem geralmente dois tipos de tempo na língua grega, no qual foi escrito o texto da palavra. E um é o cronos, que se refere àquele tempo que nós podemos medir com o relógio, medir com o nosso calendário. E o kairos, que se refere a um tempo de oportunidade. O cronos, ele era representado na mitologia dos gregos como aquele deus que teve vários filhos e com medo de que os filhos derrubassem ele, comeu os filhos. E depois foi substituído por Zeus. Assim surgiu essa palavra dentro da mitologia dos gregos. E enquanto o Cronos está falando de quantidade, o Kairos está falando de qualidade, de um tempo específico, de uma oportunidade. Diz aqui que a ideia de Deus é fazer convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, pleroma kairos. O tempo de maior qualidade, a oportunidade mais completa da existência da humanidade é Cristo. O tempo perfeito de todas as coisas é Cristo. Então, quando surge avivamento? Quando nós nos alinhamos com Jesus. Quando tudo que acontece na nossa vida é uma seta que aponta para Jesus. Avivamento é quando o nosso trabalho, a nossa família, os nossos estudos, tudo que pensamos, que temos, que fazemos é pensado em apontar para Jesus Cristo. Amém?
Uma igreja avivada é uma igreja alinhada com o propósito do céu. É quando os nossos propósitos, os nossos valores, eles estão centralizados em Cristo. Amém? Nos dias do juiz Eli, a arca de Deus foi tomada pelos filisteus e eles disseram em 1 Samuel 4, 21 e 22, Icabode, foi-se a glória, acabou a glória. E essa arca ficou na presença dos filisteus, ela representava a presença de Deus, ficou lá bastante tempo, até depois foi carregada, e até que chegou a hora de ser trazida para o lugar que deveria estar, que era Jerusalém, a capital. Então Davi se prepara para fazer isso. Era a coisa certa a se fazer, trazer a arca para a capital do país do povo de Deus. Era o tempo certo, já estava na hora de trazer essa arca para estar. Era a coisa certa, era o tempo certo, mas foi feito do jeito errado. Aquela arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas e ela foi carregada em cima de um carroção de bois. Uzá, um homem que não era autorizado para mexer nela, tocou e deu tudo errado, morreu. E a arca foi colocada na casa de Obed-edom e não foi levada até Jerusalém. Talvez você diga, pastor, mas era a coisa certa a se fazer, tinha que tirar a arca dos filisteus e colocar a arca em Jerusalém. Sim, era a coisa certa. Pastor, já era o tempo certo de tirar ela de lá e levar até Jerusalém. Sim, era o tempo certo, mas foi feito do jeito errado. Avivamento é quando é a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo. A coisa certa, no tempo certo, do jeito certo. Aí nós desfrutamos de um avivamento. Amém? Davi faz outra investida. Ele vê que a casa de Obed-edom as coisas estavam dando certo. Ele diz, eu preciso dessa arca em Jerusalém. E aí Davi se organiza de novo. E agora ele faz a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. E a arca é colocada em Jerusalém. Quando isso acontece, o povo de Israel desfruta do maior apogeu do seu reinado. Nos reinados de Davi e nos reinados de Salomão. A coisa certa, do jeito certo, na hora certa, um alinhamento completo, gera avivamento. O alinhamento é a chave que destrava a fechadura do avivamento. Mas sabe de uma coisa? Nas quartas-feiras eu vou lá na igreja em Canela e tem um molho de chaves que eu não aprendi qual chave é da onde ainda. E quando eu chego lá para abrir a porta, e especialmente se está chovendo, eu fico com pressa. E aí eu pego uma chave e digo, uau, acertei de primeira! E não gira. Porque embora parecida, o segredo dela não é idêntico. Avivamento é quando os nossos segredos são idênticos ao propósito do céu. Porque tem muita coisa que encaixa, mas não gira. Tem muita coisa que parece, mas não é. Tem muita coisa que você diz, mas é agora, é isso, mas falta um detalhe. E um avivamento é quando os segredos da chave se alinham com os segredos da fechadura. E aí você consegue virar e abrir a chave. É quando você, sendo uma chave, se coloca diante de Deus e diz, Deus pode me derreter. Pode mudar os meus segredos, pode lixar essa chave e colocar o segredo certo que vai abrir essa porta. E tem mais uma coisa, lá em Canela ainda. Quando você vai abrir o trinco de baixo, a porta da frente é girando para um lado e a porta de trás é girando para o outro. Não basta ser a chave certa, porque nem toda chave que encaixa gira. Ainda tem que girar para o lado certo, porque uma gira para um lado e outra gira para o outro. Às vezes nós desfrutamos de um avivamento e pensamos para que desfrutar de um novo avivamento é só fazer do mesmo jeito e muitas vezes não é. Porque muitas vezes o que você desfrutou naquela época era para aquela época, mas o propósito de Deus para esse momento é outro. Talvez naquele dia você girou para aquele lado, mas agora você tem que girar para esse lado para destravar a nova fechadura. O avivamento é quando, na centralidade de Cristo, nós nos arrependemos dos segredos e dos erros, das voltas erradas que damos na nossa vida.
Esse alinhamento, ele começa no arrependimento. Queridos, os avivamentos começam de joelhos dobrados para poder continuar com mãos levantadas. Todo avivamento é precedido por arrependimento. E você disse que queria avivamento. Você falou 2 vezes, uma no começo do culto, outra no começo da mensagem. Você disse que queria avivamento. Então você precisa chegar em casa e pedir perdão pelos seus pecados. Então você precisa iniciar a semana com uma santidade mais radical e mais profunda do que tudo que você viveu até aqui. Ou o que você falou não é verdade, você nem quer um avivamento do jeito que você falou. Avivamento. Eu quero um avivamento. Quantas vezes você ficou no quase? Encaixou a chave. Girou, mas girou para o lado errado. Em vez de abrir, fechou mais ainda. Quantas vezes você quase experimentou um avivamento na sua vida? Você sentiu que estava começando a entrar nas águas e parou. Ei, você quer um avivamento mesmo? Você quer um avivamento mesmo, querido? Eu quero, espero, desejo para a minha vida e para a sua, que esse período até a chegada da CRV, no segundo final de semana de março, nós venhamos a perseguir o avivamento. Sinceramente, não por causa da CRV, mas por causa de um senso de urgência nos nossos corações. Avivamento é pegar as coisas que estão mortas e trazê-las à vida. Avivamento é pegar o que não está debaixo do controle do Espírito e colocá-lo debaixo do controle do Espírito. E sabe de uma coisa? É uma necessidade. É uma questão de vida ou morte. Amém? A palavra diz em Ageu 1:7, assim diz o Senhor, vejam aonde os vossos caminhos o levaram. A segunda coisa para um avivamento é o favor de Deus. Nós descobrimos se nós estamos alinhados com Deus quando existe o favor. Lembra do exemplo da chave? Você descobre que a chave certa, do jeito certo, na hora certa, virando para o lado certo, se a porta abre. Como você descobre se você está vivendo um avivamento? Quando há favor de Deus. Quando você percebe que estão acontecendo coisas muito mais extravagantes, muito maiores do que as coisas que você merecia. Do que as coisas que você trabalhou para que acontecesse. A Bíblia diz em Atos 2, 46 e 47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja primitiva se alinhou com a vontade de Deus. E Jesus levava as pessoas no culto. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você imagina, se fosse uma pessoa por dia, a cada mês era 30 pessoas que aumentava. Você bota isso num ano. Claro que era muito mais que isso. Mas você já imaginou vivemos isso aqui na igreja? Todos os dias o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Você já pensou? 30 pessoas novas por mês. Oh, glória, quem crê nisso? Esse tipo de coisa só acontece quando existe favor do Senhor. A estratégia de uma igreja que está em avivamento é ser cheio de Deus. E aí esse Deus dentro de nós se manifesta e traz as pessoas. Você olha para Noé e diz em Gênesis 6:8, Noé achou graça diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem botou os bichinhos dentro da arca? Deus. E não estou incentivando a inoperância, porque Noé trabalhou muito construindo a arca. Mas quem botou os bichinhos lá dentro foi Deus. Neemias, em Neemias 6:15, levou 52 dias para construir o muro de volta ao redor de Jerusalém. Eles estavam exilados na Babilônia. O país havia sido destruído, haviam problemas políticos, militares, era impossível construir aquela muralha em 52 dias, mas em 52 dias ela estava de pé.
O que é isso? Aconteceu um avivamento. E quando houve um avivamento, um favor extraordinário, um favor de Deus foi liberado sobre a vida deles. Havia avivamento na igreja primitiva, Jesus enviava as pessoas. Avivamento nos dias de Noé, o Senhor encheu a arca. Avivamento nos dias de Neemias, as muralhas que pareciam irreconstruíveis foram levantadas. E avivamento hoje? A tua célula começa a experimentar milagres, sinais, começa a encher. Teu coração começa a mudar, teu casamento começa a ser restaurado. Essa igreja começa a transbordar em louvor e adoração. Mais cadeiras precisam ser colocadas. Porque o favor de Deus remove os empecilhos. O favor de Deus estava sobre Davi quando ele derrubou Golias. Favor de Deus. Quando há favor de Deus, o extraordinário acontece. Se nós queremos viver um avivamento, nós precisamos atrair o favor de Deus. Mais uma coisa, quando existe avivamento, as famílias são transformadas. Durante um avivamento, as famílias recebem importância. A Páscoa dos judeus foi muito importante, eles estavam saindo do Egito, era um tempo de avivamento. O povo estava escravizado no Egito, amortecido no Egito, e Deus causa um avivamento, usa Moisés como ferramenta, milagres são liberados, sinais, prodígios, avivamento. E aí Deus diz, não coma a Páscoa sozinhos, reúna a família. Se a tua família for pequena, chama o vizinho para comer junto. Porque avivamento, a família é reunida. A Páscoa dos cristãos deveria ser comemorada junto. Em família. O Natal, junto. Família. O primeiro lugar onde o evangelho precisa funcionar é dentro da sua casa. O primeiro lugar onde nós precisamos ver sinais de que um avivamento está acontecendo é dentro da nossa casa. Já preguei aqui, o evangelho de Ló só funcionou para Ló. As boas notícias que Ló carregava só funcionaram para Ló. A esposa virou estátua de sal, os amigos morreram, as filhas o embriagaram, seus descendentes se tornaram inimigos do povo de Deus. Quando acontece avivamento, acontece restauração no relacionamento dos cônjuges, pais e filhos. Malaquias 4,6 diz, ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos voltem para os pais. Quarto sinal, quando acontece um avivamento. A sua visão sobre a igreja, ela muda. No primeiro Pentecostes diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e aí veio o mover de Deus. Todos os dias, diz a palavra, que eles já tinham recebido o avivamento, o batismo no Espírito Santo. Todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo, nas casas, partiu o pão nas casas e junto participavam das refeições. O pátio do templo, ele havia sido reconstruído por Herodes. Ele era um espaço, além de religioso, um espaço também público. Trazendo para os dias de hoje, seria semelhante a uma catedral católica construída com subsídio de poderes públicos que funcione como um espaço público para a cidade. Um espaço público da cidade. O que eles faziam? Eles usavam aquele espaço público da cidade para fazer culto. O equivalente de todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, o equivalente disso poderia ser nós nos reunimos na Praça Dante para buscar a Deus. Já pensou todo dia os crentes se reunindo ali? Ou alugarmos um espaço como esse aqui e nos reunirmos. O que mais diz? De casa em casa, eles buscavam a Deus. Quando existe um avivamento, você tem prazer em estar junto com os irmãos. Quando existe avivamento, você pensa no corpo de Cristo até na hora de arrumar um emprego. Não, esse emprego eu não vou pegar, porque se eu pegar esse emprego, eu não vou conseguir estar com os irmãos nunca.
Não, essa faculdade eu acho que conhecendo meu coração vai me tirar o foco, então vou fazer essa outra que não vai tirar o foco do meu coração da presença de Deus. Quando existe avivamento, nós lembramos daquilo, de fazer na plenitude dos tempos todas as coisas convergirem a Cristo. Quando há avivamento, o culto de domingo se torna um evento da semana. A gente passa a semana já pensando como é que vai ser o culto. E aí o culto é diferente porque você lembra de orar pelo culto não só no domingo, mas todo dia. Quinta coisa que acontece num avivamento. O avivamento começa no seu tempo devocional. Uma igreja, um povo que está vivendo um avivamento, é um povo que no seu secreto ora. É um povo que no seu secreto busca. É um povo que tem devocional. Tempo a sós com Deus, TSD, tempo sozinho com Deus. Quando há avivamento, há prazer em estudar a palavra, há prazer em orar. Porque muitas vezes nós pensamos em avivamento como um grande derramamento de poder. E é. Há um grande derramamento de poder, aleluia, e eu quero isso. Mas esse grande derramamento de poder, ele precisa ser acompanhado de uma vida no secreto, de humildade, de estudo da palavra e de oração. Porque o poder, ele não transforma o caráter para bem, mas um bom caráter, ele garante o bom uso do poder. Eu coloquei até uma frase, né? Eu disse, abastecer um carro com combustível de avião não vai fazer ele voar. Mas um motor de avião vai garantir que o potencial daquela gasolina seja bem aproveitado. A pessoa ter vários dons não garante que ela vai ter um avivamento e que ela vai se mover de Deus. Mas a pessoa ter um caráter tratado, intimidade com Deus, oração e aí receber o poder de Deus, vai garantir que esse poder seja bem usado. Amém? Olha o que o salmista fazia. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã eu apresento a minha oração e eu aguardo com esperança. O que mais diz em Josué 1:8? Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele estará escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Quando existe avivamento, nós desfrutamos do privilégio de viver a palavra de Deus. Sexta coisa que acontece num avivamento. Ou, um avivamento é quando? Sexta coisa. Nós passamos a respirar evangelismo. Nós olhamos para as pessoas e ficamos pensando, como é que eu posso ganhar essa pessoa para Jesus? Você vê o tiozinho do sinal e você pensa, como eu posso falar do amor para ele? Você vê o colega de serviço, você vê o professor na sala de aula, você vê o aluno, você vê o cliente, você vê o funcionário, você enxerga as pessoas como pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor do Senhor. Isso é avivamento. Porque o avivamento, ele precisa ser compartilhado. Quando o nosso coração queima pelos perdidos. Quando sim, temos muitos dons, mas entendemos que esses dons são ferramentas para buscar o perdido. Entendemos que são varas de pesca. No Salmo 22:7 diz, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. A sétima coisa que nos ajuda a identificar é um pastoreio. Um crescimento orgânico onde uns querem ajudar a cuidar dos outros. Onde aqueles irmãos mais velhos, e aí não falo mais velho no sentido de mais tempo de conversão, mas de maturidade. Onde os irmãos mais velhos querem cuidar dos mais novos e os mais novos querem ser cuidados pelos mais velhos. Onde um quer ajudar a cuidar do outro. Onde as cargas são divididas, as orações são multiplicadas, onde o amor é espalhado. A Bíblia diz em Filipenses 2:4, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você está desocupado, querido? Vai cuidar da vida dos outros. Está escrito aqui. Vai cuidar da vida dos outros. Mas não é sendo fofoqueiro, sendo xarope, apontando o dedo.
vai cuidar da vida dos outros, intercedendo por eles, orando por eles, ajudando eles. Amém? 1 Coríntios 12, 26 diz: quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Quando estamos em avivamento, a esfera do discipulado é transformada. E se assim o Senhor nos permitir, teremos um curso sobre discipulado aqui esse ano. Você vai se surpreender com o que você vai ouvir. E quando há avivamento, esse discipulado começa a acontecer de uma forma mais espontânea, mais orgânica. Os filhos querem aprender com os pais, olhar e perceber neles as características de Jesus e as imitá-las. Quando estamos vivendo um avivamento, as pessoas começam a sentir no coração a necessidade de procurar um irmão mais experiente e abrir seu coração a respeito dos seus traumas e dizer: me ajude a curar essa ferida. A respeito dos pecados, para dizer: eu quero me livrar desse hábito. A respeito dos seus sonhos, para dizer o que a palavra de Deus me ensina sobre isso. A Bíblia nos diz, em Eclesiastes 4, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. E o Paulo também falou em Coríntios 4, 16 e 17. Suplico-lhes que sejam meus imitadores, por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte. Josué Gonçalves diz: uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Quando você vive sem nunca se importar em pedir conselho e contar sobre o que você está vivendo, a tendência é que você seja mais irresponsável. Mas quando você tem que contar alguma coisa para alguém, quando você tem que prestar algum relatório, geralmente você se atenta mais aos detalhes, não é assim? Quando o patrão te pede o feedback do serviço, você sabe que ele vai pedir, geralmente você capricha mais do que quando você faz a lavonter. Quando você sabe que o cliente é um pouco mais exigente, geralmente você presta um pouco mais de atenção na produção. Quando você espontaneamente diz: eu quero que alguém me cobre, eu quero que alguém me cuide, você não espera a pessoa perguntar para contar. Quando existe avivamento, o discípulo espontaneamente abre o seu coração e diz: eu preciso de ajuda nisso, eu errei nisso, eu fiz errado, eu sou ruim, me ajuda. A igreja primitiva, por aproximadamente 60 anos, valorizou o discipulado e viveu em avivamento. A história indica que depois disso eles começaram a deixar mais de lado o discipulado e começaram a esfriar. Até que lá pelo ano 200, 300, eles foram congelando e não havia mais o avivamento. A nona coisa que descobrimos que estamos num avivamento quando ela acontece é o crescimento. Falamos antes do evangelismo, mas agora do crescimento. Deixa eu te contar uma coisa. Como você pode fazer para chamar formiga? Você já tentou chamar formiga? Como você faz para chamar formiga? Formiga, assim? Mitz, 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 assim? Como se chama a formiga? Qual é o som que ela faz? Como atrai a formiga? Vira açúcar. Pronto. Você não precisa de uma estratégia para chamar a atenção da formiga, você só precisa ter açúcar. Como? Vira açúcar. Ou deixa o açúcar, não precisa nem virar. Se você não isolar ele hermeticamente, elas vão aparecer onde você nem imagina. Você não precisa remover os obstáculos para atrair as formigas. Eu não preciso deixar aquela porta aberta, a janela aberta, é só eu virar um açúcar aqui no chão. E se a gente não fizer nada, domingo que vem elas estarão aqui. Eu não preciso abrir a porta. Eu não preciso botar uma bandeirinha, uma camiseta, uma música, eu preciso virar açúcar. O avivamento é uma manifestação tão maciça da pessoa do Senhor que existe uma atração.
O avivamento, uma manifestação da presença de Deus em nós e através de nós. Na igreja, no corpo, na célula, no discipulado, que as pessoas são atraídas. Pastor, me sinto frustrado porque eu não estou vendo isso. Que bom! Se nós estamos frustrados, tem chance para a gente experimentar. O primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe. Que quando a gente acha que não tem, a gente não procura a solução. Como diz o Josias, filho, traz os tênis. E ele responde, pai, eu não estou procurando, eu não estou procurando. Quando nós estamos vivendo um avivamento, as pessoas são atraídas, as oportunidades são atraídas. Os necessitados, seja do que for, eles vêm até você. Você recebe essa palavra? A palavra diz, em 2 Coríntios 2, 14 e 15, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando há avivamento, sai cheiro de Jesus de nós. E as formigas são atraídas. Quando estamos vivendo um avivamento, os desesperados vêm. Os feiticeiros vêm. Os cartomantes vêm. Sabe por que as pessoas procuram tudo isso? Por que as pessoas procuram ídolos, simpatia, seita? Sabe por quê? Porque elas percebem que o natural não responde às indagações que elas têm. Elas procuram essas coisas porque elas percebem que as coisas que os olhos veem não resolvem seus problemas. Até Paulo disse, atenienses, vejo que em tudo sois muito religiosos. Há uma fome. As pessoas não estão procurando essas coisas pensando como que eu vou arrebentar com a minha vida e ir para o inferno. Elas estão procurando essas coisas pensando como eu vou resolver meu problema. Mas quando há um avivamento, elas são atraídas para cá. Porque você exala o aroma de Cristo, que é a resposta que ela está precisando. Aleluia. Os drogados procuram um êxtase, ou apenas o amortecimento do sofrimento. Mas você conhece aquele que te dá o maior êxtase de todos. As pessoas se prostituem em busca de alguma forma de amor ou de saciedade, mas você conhece a personificação do amor. O avivamento tira o foco de nós. O avivamento tira o foco das nossas estratégias. O avivamento coloca o foco na pessoa de Jesus Cristo. Em João 12, 32, ele falou, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Qual é a principal estratégia para vivermos o avivamento? Menos de mim, mais de ti. Menos de mim e mais de ti. Menos das minhas vontades, dos meus segredos. Menos do meu jeito, da minha hora. Menos da minha vontade e mais de ti. Você pode fazer isso? Dizer ao Espírito Santo, menos de mim e mais de ti. Menos de mim, Espírito Santo. Mais de ti. Diga para ele, menos de mim, menos da minha vontade, menos do meu desejo, menos do meu querer, do meu prazer, e mais de ti, mais de ti. Derrama açúcar, Senhor. Derrama da tua doçura em nós e através de nós. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ser esse açúcar que atrai essas formigas. Eu quero ser o teu aroma que atrai os perdidos. 10ª coisa que desfrutamos quando estamos em avivamento. Um legado. Quando o coração dos pais se volta aos filhos e o dos filhos se volta aos pais. É uma reconciliação entre gerações. Porque às vezes acontece um avivamento, mas a geração seguinte não dá continuidade. E quando chega a vez daquela geração atingir a preponderância, ela precisa fazer todo o esforço de novo e iniciar um novo avivamento.
E aí quando chega a seguinte, precisa romper com o anterior, que já se esfriou, e aí iniciar de novo um novo processo para viver um novo avivamento. Quando estamos num avivamento contínuo, não precisa existir uma nova geração, porque pode existir uma próxima geração. Não precisa se fazer novamente os mesmos esforços, porque se pode dar continuidade ao que já foi feito até ali. O pastor Eibe ressignificou e amplificou o que o pastor Lucas estava vivendo, que já tinha feito isso em relação ao Melvin, seu pai. E hoje está aí a Igreja da Paz bombando. O pastor André Valadão deu continuidade ao que o seu pai Márcio já estava fazendo e continua aí em frente. Isaac, Gênesis 26, 18, reabriu os poços cavados no tempo de seu pai. Abraão, os quais os filisteus tinham fechado depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Nós não estamos edificando algo para nós mesmos. Nós, os líderes dessa igreja, nós não estamos edificando algo para nós mesmos. Quem é filho tem herança. E o que mais nós queremos é ver você desfrutar disso e levar a alturas maiores o que estamos caminhando até aqui. Nenhum de nós está construindo algo para si mesmo. Nenhum dos pastores dessa igreja, nenhum dos líderes dessa igreja está preocupado em deixar o nome na história, mas em mudar a história de muitas vidas. Você não precisa sair daqui e abrir outra igreja, porque nós queremos servir de uma plataforma de lançamento para que você possa continuar da onde nós chegamos. Para que você possa ir em frente. Para que a célula que multiplica seja algo que vai começar já dali da onde a outra tinha ido, para mais além. Nós não somos uma república antiquada, onde cada um que é eleito quer primeiro desfazer o que o outro fez, para depois começar a fazer alguma coisa. Nós somos uma igreja, o corpo de Cristo, onde um dá continuidade daquilo que o outro vinha feito até ali. Só existe um caminho para o avivamento. Só existe um caminho para o avivamento. E esse caminho é a obra do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E diz ainda um pouco mais à frente, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. E ainda Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, que nós estávamos lendo lá no começo do culto. Ele diz, Senhor, eu tenho ouvido falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas coisas, faze conhecido em nosso tempo as tuas obras. Você já ouviu falar de grandes coisas do Senhor? Desperta tu que dormes. Esse é o tempo de nós vivermos aquilo que nós temos lido nos livros de história da igreja. Esse é o tempo de nós vivermos aquilo que nós temos lido nos Atos dos Apóstolos. Eu posso ouvir um amém? Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse mesmo texto diz na outra versão, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Acho que era o pastor Wagner que falava sobre isso, se não me engano. Mas quando o alarme toca, a gente tem um choque de realidade. Tem um choque de realidade e pensa, alguma coisa tem que ser feita. Quando soa o alarme de manhã cedo, a gente logo pensa, preciso desligar, senão a criança vai acordar. Se toca um alarme de incêndio, a gente logo olha para tudo que é lado para ver se tem fogo. Se soa o alarme da empresa, sabe que tem que voltar para o serviço. Se toca o alarme da escola, sabe que é hora de correr para casa. E aí há uma grande diferença do povo ouvindo o alarme de ir para o serviço e do povo ouvindo o alarme de sair da escola. Mas o alarme mexe com a gente e diz, alguma coisa tem que ser feita. Senhor, ouvi falar das tuas obras e eu me sinto alarmado. A minha expectativa é que hoje você fique alarmado. É que você perceba que existe o avivamento.
e que na sua plenitude você ainda não está vivendo ele. Mas a Bíblia diz: desperta tu que dormes. Aquilo que está morto pode ficar vivo. A palavra de Deus fala que o profeta foi levado a um exército de ossos secos, mas eles se tornaram um exército numeroso de pé. Me sinto alarmado. E ele diz: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. O que é avivamento? É quando o céu e a terra se alinham. É quando nós vivemos do jeito certo, na hora certa, a coisa certa. Você quer isso para a sua vida? Eu quero viver um avivamento. E eu quero que tudo que é empecilho que impede caia por terra. E a minha expectativa é que esse culto de hoje, ele de alguma forma comece a nos impulsionar na direção de uma caminhada, de viver o avivamento do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero convidar os pastores, os líderes de ministério, os líderes de rede, a virem aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Nós queremos orar por avivamento. Nós queremos orar por menos de você mesmo e mais de Deus. Pense um pouco no que essa palavra falou ao seu coração. Você pode falar isso para o obreiro e ele vai estar orando por você nesse sentido. Do contrário, ele vai orar: Senhor, toca o alarme. Faz essa pessoa se sentir alarmada hoje e aviva ela. Talvez esse aviva para você vai ser arrependimento. Talvez você vai lembrar que você precisa ser outra pessoa para a sua família. Talvez esse aviva vai despertar em você um senso de necessidade pelo evangelismo. Talvez esse aviva vai fazer você dizer: Senhor, derrama o açúcar. Venham cá os obreiros, por gentileza. Você que quer receber oração, convido você, venha cá, para que eles estejam orando por você. Venha cá para que eles orem. Você que quer dizer: eu quero um avivamento. Pastor, mas avivamento, existe um mover de dom? Sim! É óbvio. Essa é uma parte muito importante, mas não é a única parte. Nós queremos clamar por um avivamento. Você que está no seu lugar, você que está aqui na frente, levante-se, querido, comece a clamar por um avivamento. Levante-se e comece a clamar e dizer: Senhor, eu quero experimentar um avivamento na minha vida. Eu quero experimentar do fogo de Deus. Eu quero experimentar dos dons do Senhor, da transformação. Ele faz com que haja denúncia do pecado. E não estou falando de humilhação de pessoas. Eu estou falando de denúncia do pecado. Paulo escreve aos Coríntios, exortando, e depois ele diz de novo: eu dou graças a Deus que o que eu escrevi deixou vocês tristes. E aí ele explica, ele diz: não na tristeza segundo o mundo, que leva à morte, mas na tristeza segundo Deus, que conduz ao arrependimento. Talvez ouvir essas coisas hoje, talvez falar dessas coisas hoje te deixou com uma tristeza, mas que seja a tristeza que te empurra na direção de Deus. Que seja a tristeza que faz você voltar a desejar o avivamento. Ei! Noé desfrutou de avivamento? Sim. Noé desfrutou de favor de Deus? Sim. Mas Noé suou a testa construindo uma arca. Neemias desfrutou de favor de Deus? Sim. Teve proteção de Deus para erguer aqueles muros? Sim. Viajou pelo deserto sem proteção real? Sim. Deu tudo certo? Sim. Mas ele foi homem para com uma mão segurar a espada e com a outra fazer a construção. Oh Deus, nós não queremos ser inoperantes, mas nós queremos ser aqueles que têm como estratégia atrair a tua face, que fazem de tudo para te obedecer, que fazem de tudo para atrair o Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor quem atrai as pessoas, é o Senhor quem atrai o favor, é o Senhor quem atrai o mover, é o Senhor quem transforma. Nós não estamos nos eximindo de fazer alguma coisa, mas nós estamos admitindo que sem ti nada do que fazemos tem efeito. Tu és tudo que nós precisamos. E agora pedimos
Aumenta a tua manifestação nesse lugar, Espírito Santo. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Vamos declarar juntos: que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Paulo escreve a Timóteo, e esse é o perícope tema da nosso CRV Aviva, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Eu recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, está falando de família, em sua mãe Eunice, está falando de um legado que passa de geração em geração. Eu estou convencido que ela também habita em você. Está falando de um avivamento que é pessoal, embora continuidade de algo recebido. Por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Você que já foi batizado no Espírito Santo, você que já recebeu dons de Deus, talvez você possa até estar um pouco enferrujado, mas esse dom ainda está aí dentro de você. Reavive, aqueça a chama de Deus que foi colocada em você. Reavive esse dom que você recebeu. Deixe fluir as línguas, as profecias, as curas, os sinais. Deixe fluir através da sua vida. Seja intencional nisso. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De poder, de amor e de equilíbrio. Manifeste-se no Senhor. Avive o que Deus te deu, querido. Honre o que Deus derramou dentro de você. Óleo parado fica rancento, mas botija que derrama sobre os outros, o óleo não cessa. Você só recebe o novo de Deus quando você derrama sobre o outro o que já está dentro de você. Derrame! Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Declare forte: que ele cresça. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Fogo de Deus, querido. Receba o fogo de Deus em nome de Jesus. Receba o avivamento de Deus em nome de Jesus. Você em casa, receba também. Seja aquecido, seja renovado. Toca Deus sobre a tua igreja. Enche Espírito Santo. Enche Deus. Aquece-nos. Toca Deus. Servo de todos.
Quando você vai acender um fogo e não dispõe de muitos recursos modernos, você precisa pegar algumas folhinhas secas, posicionar alguns gravetinhos fininhos e médios, e aí você começa aquele foguinho, e aquele foguinho de repente vai crescendo, e só depois que os grandes cernes tomam chama. Talvez hoje nós botamos fogo numas folhinhas, talvez amanhã você vai levar gravetos, mas persista até nós vemos o cerne pegar fogo. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, para que cada um possa ir agora na graça e na paz do Senhor para sua casa. Protege o caminho de cada um, não nos deixa que essa chama apague, porque no começo o fogo ele é mais fácil de ser apagado. Não nos deixar a chama se apagar. Pai, abençoa cada discipulado, cada célula, abençoa a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, querido.